porque a gente vê que essas trocas humanas que a gente tem, tanto via atendimento como via redes sociais, com a nossa comunidade, como elas enriquecem portfólio, enriquecem conteúdo, comunicação. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Indie Hubcast, essa plataforma da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com a curadoria do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, o CJE. Vocês estão acostumados a ver o Fabrício Della Maggiore aqui, mas hoje a gente trocou as cadeiras. Eu, Beth Romero, jornalista do esporte e também diretora do CJE, e a Reila Crícia, minha colega, também diretora do CJE. E nós vamos falar com uma convidada muito especial, que é a Duda Camargo, cofundadora da Pentes. Reila, minha querida, prazer, bem-vinda. Esse episódio hoje está demais. Um prazer, excelente iniciativa do CJE. E eu trabalho também, sou jornalista, trabalho com gastronomia. Então, a gente tem aqui um universo esporte, gastronomia, moda, saúde, muita mulher, muito assunto sobre mulheres. Então, é uma grande oportunidade estar aqui com vocês. E é isso, vamos juntos aqui no Indie Hubcast. Informação e inteligência para empreender e crescer, essa plataforma da Fiesp que trouxe já muito conteúdo bom. E olha, a gente tem aqui uma história fantástica. Então, obrigada pela companhia, pela audiência. A gente agradece também a toda a equipe da Fiesp que faz essa plataforma acontecer e também do CJE. Duda Camargo, cofundadora da Pentes, que é um case de sucesso. Obrigada. Que está nas nossas vidas, na jornada de meninas, mulheres. Bem-vinda ao Indie Hubcast. Obrigada, gente. Estou super feliz de estar aqui. Adorei o mix da mesa. Estou animada para a gente bater um papo hoje. Obrigada pela oportunidade. É isso, é uma composição potente, ainda mais falando, né, para esse público também tão sedento de conhecimento, que usa essa plataforma no seu dia a dia também para colher essas informações, para se inspirar, para transformar. Então, primeiro eu vou te apresentar aqui, aí você faz algum adendo, tá? Mas para as nossas formalidades muito boas, né, Reila? Sim. É a Maria Eduarda Camargo, ela é cofundadora da Pentes, a primeira marca, vocês conhecem, né? Claro, de calcinhas absorventes da América Latina. Ela é formada em administração de empresas pelo INSPER, foi reconhecida como uma das 500 pessoas mais influentes Latam pela Bloomberg, a UI, Empreendedora do Ano Brasil, Empreendedora Endeavor Global, Empreendedora do Ano pela Glamour e foi listada pela Forbes Under 30, né, abaixo aí dos 30, pela atuação no mercado. É fascinada por iniciativas ligadas à inovação de produtos, sustentabilidade e empoderamento feminino, e se dedicou a moldar o design da Pentes com produtos feitos localmente, projetados por e para mulheres brasileiras que buscam maior qualidade de vida e impacto ambiental. É isso aí. Como é que começou tudo isso? Aprendendo diariamente. Duda, conta pra gente. Bom, tava até, né, pensando esses dias, assim, como as coisas, às vezes, que a gente vai planejando da vida, elas acabam mudando. Eu me formei no INSPER em administração de empresas, que é uma faculdade muito voltada, às vezes, para mercado financeiro. Achei que esse era o meu caminho. E o que eu acho que é muito engraçado, a minha família, por muitos anos, teve manufatura de lingerie e pijamas no Nordeste. E era algo que, claro, eu convivia, que eu estava ali no dia a dia, mas que a gente nunca não achava que aquele ia ser o meu rumo de alguma forma. E você vê, assim, anos depois, eu me voltando para esse lugar, porque a Pentes não deixa de ser uma lingerie funcional, uma lingerie com tecnologia. E como, né, esse histórico me ajudou a chegar até aqui hoje. Mas né, contando um pouquinho da minha história, eu me formei no INSPER e eu comecei a trabalhar numa boutique de reestruturação financeira. Então, foi muito bom, porque eu acho que você acaba tendo contato, né, com muitas indústrias, você aprende muita coisa de quem está começando, de quem está se reestruturando. Então, até pensando no seu negócio, como ter esse olhar também é importante para a construção de uma empresa sólida, sustentável a longo prazo. E depois de uns anos, eu vi, assim, que eu estava feliz no meu lugar, mas não estava exatamente aonde eu queria. E aí foi quando a gente... eu tenho uma sócia, né, a Emily também,
mas uma outra mulher também incrível, mas a gente estava vendo que estava surgindo uma categoria de calcinhas lá fora, que eram calcinhas impermeáveis. Então, você usava junto com OB, né? No caso, um absorvente interno, e você usava junto com uma calcinha impermeável, porque qualquer coisa você estava duplamente segura no sentido de vazamentos. E isso acabou chamando muita atenção, porque eu acho que quando a gente pensava em soluções para menstruação, a gente não pensava diretamente em só usar uma calcinha. E isso acabou me interessando, mas a gente via que a gente tinha que fazer adaptações, porque ter uma calcinha que você ia utilizar, continuar utilizando com absorvente interno ou qualquer outro tipo de absorvente não fazia muito sentido. Então, naquele momento, eu acho que a gente viu a oportunidade de investir em tecnologia têxtil para realmente prototipar um novo produto no mercado e trazer uma calcinha que ela realmente fosse capaz de substituir o uso de absorventes. E de lá até aqui, muita coisa mudou, a gente cresceu muito o portfólio, mas sempre focado em tecnologia têxtil e trazer mais bem-estar para as mulheres, para o planeta também. A gente levanta uma bandeira de sustentabilidade muito grande e acho que essas são coisas que me motivam muito, porque diariamente eu acho que a gente acaba escutando histórias de usuários ou até em relação a impacto, números que a gente consegue gerar através do próprio produto, que eu acho que isso é muito legal do modelo de negócio da Pentes. O próprio modelo de negócio, através do produto, ele já gera impacto. E então, acaba sendo, né, muito gratificante, muito motivador no meu dia a dia trabalhar com tudo isso. Eu fiquei muito empolgada conversando um pouquinho com você antes, porque a minha profissão é jornalismo, trabalho mais com gastronomia, mas trabalho também com hospitalidade. Legal? E muito focada na questão de sustentabilidade em todos esses processos, porque é o que mais se discute, o que se aplica hoje em dia, principalmente no turismo, na Com gastronomia, certeza. e inclusive no cultivo, que você usa muito essa questão do cultivo nas fibras, em tudo que você busca como matéria-prima para produzir. Com Fala um certeza. pouquinho sobre isso. Eu acho que hoje em dia não tem como você pensar no futuro, independente, né, da sua expertise ou do setor que você atua, do seu foco, sem você pensar em sustentabilidade, no impacto ambiental de tudo. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante que a gente viu até através de pesquisas antes de lançar o produto. A gente fez muita pesquisa na época antes do lançamento, porque a gente queria entender assim, quais eram as insatisfações que existiam no mercado e como a gente ia usar isso para guiar o nosso desenvolvimento de produto. E veio um dos pontos que vieram, além de conforto, de vazamento, né, veio a questão da sustentabilidade, da questão da geração de lixo, né? Então, como isso era algo latente, hoje eu acho que hoje se fala muito sobre isso, mas há anos atrás, como que isso já era um ponto forte, né, de atenção para muitas pessoas, né, nesse sentido. Então, eu acho que ali veio essa questão assim, não, tem que ser um produto não só reutilizável, mas um produto de alta durabilidade, para que realmente, assim, o impacto que a pessoa tenha ao reutilizar o produto seja não só na geração de lixo, mas tem até benefício, às vezes, econômico nesse sentido, né? De, às vezes, você investir num produto que ele é um produto para durar a longo prazo, fazer o seu investimento durar a longo prazo. E eu acho que quando isso se auxilia no sentido de você saber que você ainda está trazendo um impacto ambiental, né, da questão da geração de lixo, hoje o IBGE estima que são 15 bilhões de absorventes descartados por ano aqui no Brasil. Então, isso é um montante de lixo gigantesco. Você tendo ali o seu kit ali certo de calcinhas, você não só, né, a longo prazo gera economia em relação aos seus gastos, mas você tem essa questão da não geração de lixo. E eu acho que isso foi uma coisa que ajudou a gente até não só guiar produto, mas guiar toda a comunicação de lançamento e até hoje é uma bandeira que a gente levanta muito forte. Tanto que, né, a gente fala muito dessa questão de não geração de lixo, porque eu acho que é algo muito palpável de você conseguir entender o impacto que você faz nesse sentido, mas a gente já teve outras iniciativas desde então que são fantásticas, tanto em relação a pegada de carbono. A gente utilizou, né, a gente pegou uma empresa parceira para realmente fazer o cálculo da nossa pegada com dados reais da empresa, da nossa cadeia produtiva, né, não só da produção, do uso, do descarte. Então, a gente mapeou tudo isso para ter uma pegada de carbono para cada um dos modelos que a gente vende na Pentes hoje. Então, isso é algo muito rico no sentido até de trazer transparência no mercado e trazer dados de como você também fazer a escolha assertiva dos produtos que você tem no seu guarda-roupa, na sua gaveta, né?
como elas também podem fazer um impacto para o mundo. Então, é algo que eu acho que a gente sempre se inspirou muito e sempre quis ir além. E eu sempre vejo que, assim, o time é muito empenhado em cada vez trazer projetos que agreguem nesse sentido, porque eu acho que não existe um momento que a gente fala, não, agora eu sou sustentável e acabou. É uma construção, é um caminho que talvez é um caminho que ele não acaba, de que realmente, assim, mas como a gente também internamente consegue ir traçando metas, além de metas financeiras, metas até ligadas à sustentabilidade, que a gente pode ir ano a ano e cada vez mais além. Que é legal, né, Duda, Reila, você que está acompanhando a gente, onde quer que esteja, né, porque essa plataforma é incrível por conta disso, leva esse conteúdo para o Brasil todo, mundo afora, né, Indie Hubcast. São tantos pontos, né, que se conectam. Quando você fala em sustentabilidade, ela responde. O nosso corpo é o nosso primeiro meio ambiente, né? Sim. O nosso corpo, ele é um ecossistema fascinante. Está completamente interligado. Pronto, é o melhor que existe, né? Então, olha como uma coisa leva a outra. A gente, como mulher, né, menina, começar a entender o próprio corpo como essa potência, né? Como esse mecanismo que tudo acontece ali dentro. Então, aí, pensar a sustentabilidade a partir das próprias questões que a gente vive, como meninas, como mulheres. Aí eu queria fazer essa pergunta, né? Como é que vocês olharam essa jornada quando você falou que a estratégia de sustentabilidade faz parte do lançamento? Também pensando como vocês olharam para esses públicos, né? A primeira menstruação até mulheres, né? Acima aí dos 40, eu tô com 42, quase 3, sou usuária, né? Então posso falar assim com muito gosto que é uma marca excepcional, que realmente resolve uma questão, mas ao mesmo tempo traz essa questão do conforto, do design, da sustentabilidade que você já falou. Mas a gente tem públicos muito diferentes, né? Sim. Faixas muito diferentes. Como é que vocês pensaram para essas meninas e mulheres? Sim, eu adoro isso, porque eu acho que é sempre um exercício de como a gente inova a loja de comunicação para transcender todos os projetos que a gente tem por trás da empresa. E eu acho que as novas gerações, a gente estava até falando disso, mas assim, como a nova geração é uma geração muito mais consciente, não só com o que elas usam no corpo delas, mas com relação ao impacto que elas deixam no planeta. Mas tem sido muito engraçado como até essa percepção, assim, de entender o impacto que você pode fazer, ele muda muito de geração por geração. Por isso que eu acho muito importante a gente sempre trazer dados. Isso é uma coisa que eu falo muito no time, porque é sempre uma forma, ou comparativos em relação a outros produtos que você pode usar indiretamente, porque é uma forma de você realmente conseguir, né, tangibilizar aquilo que você está fazendo. Mas assim, sem dúvida, eu sinto assim, a gente é muito, até por ser uma empresa mais nova, né, a gente muito focada nas gerações mais novas. Hoje, em termos de comerciais, o nosso foco é de 25 a 35 anos, é a nossa maior faixa de clientes hoje. Mas quando a gente olha ao lado de engajamento, a gente vê que a geração mais nova do que isso, ali a partir de uns 14 anos, a gente vê que realmente, assim, é uma geração que ela é muito preocupada e ela pede muito sobre isso. E a gente vê como que isso depois tem uma continuidade, porque elas também são quase que embaixadoras desse movimento e levam isso adiante para as outras gerações de uma forma muito mais, assim, como a gente consegue utilizar tecnologia e inovação para o bem para o seu corpo, para o seu organismo, mas também para o planeta. Então, eu acho que tem sido engraçado que, ao longo dos anos, a gente tem visto qual é a melhor forma da gente se comunicar, mas a nova geração tem ajudado muito a gente a levar esse movimento adiante. Você acha que em a nova geração, sendo, né, aí as agentes multiplicadoras de opinião do produto, elas conseguem, de alguma forma, pegar a faixa etária 40 mais, 50 mais? Com certeza. Eu acho que, né, até às vezes essas questões, assim, não só com relação ao uso, porque a gente vê até a questão, às vezes, ligada à menopausa, como isso está ficando, os dados estão cada vez mais tardios, então isso para a gente é muito bom, porque às vezes essa geração influencia até no sentido de consumir o produto, mas se não, como a partir de
de conteúdo, de informação, isso tem sido algo que desperta uma certa curiosidade. E o que eu acho muito interessante é que a gente também já lançou uma gama de produtos muito grandes de lá, né, de lá atrás até aqui hoje. Então, como que isso também saiu um pouco do aspecto só menstruação e como que isso tem ido para outras esferas que também fazem parte do ciclo da mulher. E eu acho que um dos objetivos que a gente tem como marca é justamente isso, é tentar acompanhar várias fases da mulher com produtos diferentes. Até porque a gente tem, obviamente, o período ali menstrual, mas é exatamente o que você falou, o ciclo. A gente vive o mês, né, todo, cada semana é uma parte do ciclo, né? Eu, como trabalho com a área esportiva, né, com comunicação, com produção de conteúdo, com atividade física, né? Tenho uma treinadora que estuda exatamente isso hoje, como orientar a atividade física para a mulher, considerando cada fase do ciclo, é muito legal, porque, de novo, a gente é uma coisa só, né? A gente vai trabalhar, vai fazer uma atividade, cada vez mais, né? As pessoas estão aí se jogando, literalmente, né? E, às vezes, nem só a parte também de exercício físico e esporte, mas até ao lado de, né? Justamente por ter essa oscilação hormonal, até, às vezes, produtividade que você tem no trabalho, no estudo, isso tudo acaba fazendo muita diferença. É isso, então nós somos esse corpo, né, em movimento, e esse contexto, acho isso que é legal, nada está separado, mas assim, por que vocês olharam especificamente para essa faixa, né, o que fez vocês orientarem o negócio para essa faixa, né, e como é que vocês estão pensando também daqui para frente, como trazer também mais novidades, como trabalhar cada período de campanha também de vocês, né, ações especiais, conta um pouquinho aí dessa jornada daqui para frente. Quantos anos a marca está fazendo agora? 8 anos a gente está fazendo. Então... Tivemos uma pandemia aí do meio, que a gente viu até como muita coisa mudou, muito comportamento de consumo mudou. Até, né, que a gente falando de sustentabilidade antes, mas a gente viu o crescimento pela marca crescer mais de 200% pelo viés de sustentabilidade depois da pandemia. Então, essa questão de como as pessoas têm essa consciência que até que a gente estava falando, como a nossa saúde está conectada com a saúde do planeta. Mas respondendo a sua pergunta, a gente, né, eu acho que a gente tem tentado realmente o que eu falei, né, tá presente em todos os tipos de ciclo, em todas as fases. Então, a gente tem hoje uma linha tanto focada em primeira menstruação, como a nossa linha de menstruação, né, vamos dizer, adulta, não que seja isso, mas que realmente percorre uma idade, um range de idades um pouco maior. A gente tem também o nosso sutiã para amamentação, que foi o primeiro sutiã com tecnologia de absorção embutida do mundo. E aí, né, justamente para dar esse respaldo na fase da maternidade, que é uma fase diferente da fase ali da menstruação. E depois, a gente também agora criou, mais ou menos há um ano e meio atrás, a gente criou uma tecnologia para incontinência urinária também. Então, a gente vê, assim, essa é uma outra pauta que talvez é mais tabu do que a menstruação. As pessoas têm, talvez, ainda mais tabu em falar sobre isso. Mas como a gente vê que essa é uma questão que ela está muito presente na vida de muitas mulheres, desde muito jovens, às vezes depois do pós-parto, ou às vezes com a idade, às vezes começa a ter uma questão relacionada à escape urinária, às vezes isso acaba se desenvolvendo para uma proporção um pouco maior ou às vezes não, mas como também ter esse tipo de produto, pensando até em públicos, né, às vezes um pouco mais velhos, tem ajudado a gente até num uso que deixa de ser uma semana do mês para um uso diário. E um produto também que tem ajudado muito, não só em tudo que a gente falou aqui, em relação à funcionalidade, a design e a conforto, mas em relação à autoestima também. Porque eu acho que muitas vezes a questão da incontinência é ligado ali a uma fragilidade, a uma fraqueza, às vezes algum tipo de problema, não que não seja, mas é algo muito comum que as pessoas às vezes não precisam ver algo como tão negativo e como uma forma de algo que realmente pode ser tratado. Mas como que ter um produto que é mais adequado, que ele é mais bem pensado nesse sentido, tem ajudado na autoestima das pessoas. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem pensado em formas de utilizar a tecnologia têxtil justamente para ir desbravando inúmeros, não só idades, mas inúmeros momentos da vida mesmo, mas que eles acabam se conectando de alguma forma. E a gente também lançou linha praia também, absorvente, então isso também é um outro case muito fantástico, porque também eu sinto que menstruação e praia, piscina, às vezes era visto como uma associação
que não dá certo, que negativa, e como que a gente também, esse é um outro ponto que afeta a autoestima, como que a gente também tem utilizado tecnologia justamente para que torne tudo um pouco mais leve, um pouco mais natural. E, então, tem sido uma jornada muito interessante nesse sentido. Eu acho que a gente tenta aprender muito com a comunidade, seja com ideias de desenvolvimento, seja com feedbacks de produto, em como que a gente pode inovar cada vez mais. Uma curiosidade que me surgiu, né? Primeiro que eu acho sensacional essa ideia de olhar para a longevidade. Legal. E é muito sério essa questão, não só com a idade, mas eu já tive conhecidas que sofreram um acidente Sim. e passaram a ter incontinência urinária. E Sim, é muito triste para a mulher, sim, né? Acho que para o homem também, mas para a mulher é muito uma sim. coisa muito mesmo da autoestima. Então, olhar para a longevidade eu acho sensacional. Eu acho que é um super case, pode dizer, Sim. mas tem aí um apelo muito forte emocional na Eu marca. acho que é um mercado muito interessante. Muito bacana. Vai crescer cada vez mais, né? Cada vez mais a gente está... Sim. Né? As gerações de hoje vão cada vez mais longe. Então, acho que a empresa que não olha para isso, ela vai perder espaço. E você falando, eu fiquei pensando assim, nossa, será que cria-se, assim, a Beth é do esporte. É. Eu tô numa toada dia a dia, às vezes não tenho tempo nem de parar para almoçar, que é um trabalho de comunicação muito intenso sempre, né? E trabalha com... para as profissões, por exemplo, um chefe de cozinha. Uhum. As profissões são, assim, árido uma cozinha, não Sim. tem... Teria algum viés, algum olhar para uma calcinha para facilitar a vida das mulheres em diferentes profissões? Com certeza, eu acho que, né, a gente tem que usar a tecnologia ao favor, mas como tem surgido, né, novos tipos de tecido e que eles podem ajudar não só nesse âmbito focado em absorção, mas em inúmeras situações. Eu acho que o mercado aqui no Brasil, o têxtil, é um mercado que tem investido muito em inovação. Então, isso tem sido muito interessante para a gente. Hoje, a gente já vê tecido vindo com fio de colágeno, a gente vê tecido vindo até a gente falando de sustentabilidade antes, né? Mas de origem, às vezes, de casca de fruta. Então, assim, o céu é o limite no que você pode impactar, seja numa situação específica que você realmente pode pensar em tecnologia têxtil, para suor, para tudo, como até pensando em impacto, sustentabilidade, impacto social, como que você pode usar essa tecnologia a favor. Mas eu acho que tudo pode ser construído, assim. O que eu acho muito interessante, que a gente sempre faz na Pentes, quando a gente tem um novo desafio, que nem nesse caso do chefe de cozinha, provavelmente a gente faria um focus group para sentir quais são as maiores dores enquanto elas estão ali executando o trabalho delas, para realmente ver, assim, como que a gente pode usar a propriedade de tecido para auxiliar ela da melhor forma. Então, isso que eu acho muito legal também, porque quando a gente fala de moda e de tecnologia têxtil, o céu é o limite. E eu acho que a gente consegue se adequar às inúmeras situações que acabam acontecendo. E esse anseio, né? A gente está falando de empreendedorismo, né? Aqui de toda essa informação, esse conhecimento, compartilhando para que cada vez mais as pessoas possam empreender com estratégia, com inteligência, possam crescer. Esse é o nosso slogan, né? Então, desde o momento que vocês decidiram empreender, assim, pensando agora um pouco no negócio, né? Das fases, quais foram os primeiros desafios? Como é que vocês contornaram isso, né? E olhando agora com esses 8 anos, que fase vocês estão, né? Orientando um pouco mais agora para a parte do negócio da Pentes. Claro. Não, eu acho que já foram inúmeros desafios. Eu acho que teve, no início, a gente teve uma questão até ligada à oferta e demanda. A gente teve né, o estoque vendeu muito mais rápido do que a gente imaginava. É um problema bom, mas é um problema porque a lado de experiência de cliente, você não entrega a melhor experiência para o cliente e você até financeiramente perde oportunidades de faturamento, de tudo. Então, a gente teve ali um problema, talvez um desafio, primeiramente quase que operacional, produtivo, de entender qual é o equilíbrio, principalmente para uma empresa começando, né? Qual é ali o equilíbrio para a gente realmente aproveitar todas as oportunidades possíveis. Depois, eu acho que veio muito um desafio relacionado a canais. A gente nasceu muito focado em e-commerce. Hoje ainda continua sendo o nosso principal canal, mas a gente sabe que o mercado ele é feito de preferências até no comportamento
de consumo, em como consumir, como comprar. E eu acho que a gente viu assim, a necessidade de, com o tempo, sair um pouco do online, ir para o canal offline, o canal físico. Depois de ter o canal físico próprio, a gente viu também a oportunidade de você estar em mais pontos de venda, pessoas que realmente queriam ter acesso fisicamente ao produto, mas que a gente, como marca, por ser uma marca nova também, não conseguia estar em todo lugar fisicamente. Então, como a gente tem utilizado collabs de produtos ou revenda em grandes parceiros, seja parceiros de saúde, farmácia, seja parceiros de moda, como é que a gente utiliza isso para fazer uma melhor distribuição do nosso conceito. E eu acho que depois veio também um desafio também ligado a portfólio um pouco. Como é que a gente também... A gente ia entrando em outros use cases que fossem complementares, claro, mas que a gente ia um pouco abrindo um pouco o leque. Então, eu sinto que esses foram alguns dos grandes desafios. A gente também já fez um piloto global, a gente hoje entrega para o mundo inteiro. E a gente já tem operação fora, mas foi um pouco ao contrário daqui do Brasil, que a gente primeiro focou em B2C antes de focar em B2B. Lá a gente focou primeiro muito em B2B, para ter uma validação de marca, em grandes lojas de departamento fora, para depois atacar o B2C. Mas esse também eu diria que foi um grande desafio, porque quando a gente vai para fora, a gente está falando de comportamentos de consumo, de comunicação, que são às vezes completamente diferentes do que você aprendeu até aqui. Então, você vê assim que em alguns pontos eles têm uma similaridade, mas é quase que uma toda nova jornada e que você tem que aprender junto com tudo se desenvolvendo. Então, acho que desafios não faltaram, mas eu acho que hoje, assim, se eu pudesse ver aonde a gente está, eu ainda vejo que a gente está muito focado em portfólio. Eu acho que talvez uma das grandes mudanças que eu vejo para o ano que vem em relação a Pentes são ligadas a portfólio. A gente realmente está tendo uma agilidade nessa parte de inovação têxtil, como eu falei, muito rápida, e a gente está vendo a necessidade de utilizar isso a nosso favor para criar demandas que às vezes as pessoas nem imaginam que elas possam existir. Então, mas a gente vê que isso é necessário também no sentido até de lançar tendências como marca, como que isso também é importante como marca para a gente. Então, eu sinto que, assim, muitas coisas foram superadas, mas algumas eu vejo que a gente pode ir cada vez mais além para que a gente vá estruturando, né? E construindo tudo que tem à nossa volta de uma forma mais sólida, mais sustentável, até lados de escala, né? A gente fazer tudo com um pouco mais de estrutura, eu acho que sempre é mais benéfico, não tem como. E como que é um pouco da distribuição de vocês aqui no mercado interno? Você já falou que trabalharam com lojas de grandes departamentos no exterior. Qual é o país que vocês mais atingem? E aqui no Brasil, como que está a distribuição? Qual é o estado que mais consome? Lógico, São Paulo, mas depois Sim. o segundo. Aqui no Brasil, o nosso maior mercado é São Paulo. Rio de Janeiro também é uma grande praça para a gente, o estado do Rio. Goiás também é um estado muito forte. Minas. E depois eu acho que a gente tem ali Bahia, talvez é o nosso quinto estado hoje mais forte. Então é mais ou menos um pouco dessa composição. Fora a gente, né, claro, o primeiro mercado é Brasil, mas fora o nosso segundo mercado é França. Então, até ao lado de similaridades, eu acho que é um público que a gente aprendeu lá que eles são também... É um público que é muito voltado para métodos externos de menstruação, assim como o Brasil. O Brasil não é tão focado em absorvente interno, tampon. É muito focado em métodos externos e ainda bem que a calcinha funciona nesse sentido. Mas a França é muito similar nesse sentido. E também é um público muito preocupado com cadeia produtiva, origem produtiva dos produtos. Então, eu acho que também nesse sentido... Ainda mais lingerie, linha praia, eu acho que o Brasil tem esse olhar muito forte para isso. Eu acho que a gente acabou colhendo um pouco dos frutos por produzir aqui. Mas é muito interessante como são, às vezes, olhares diferentes, assim, e que a gente vai aprendendo. É um comportamento, né? Uma Total. questão cultural, né? Social, acesso também, né? Evidentemente tem uma série de fatores Claro. aí para você conquistar, né? Vocês já estão, de certa maneira, no coração, né? De quem consome vocês e são uma das únicas. Queria que você falasse um pouquinho de concorrência, né? Tanto aproveitando aí a Heyla, tanto no Brasil quanto fora, né?
Mas só para ligar também um pouco das lojas, quantas lojas físicas vocês têm, né? Somando aí no Brasil, e a tua operação fora, como você falou, é mais focada em lojas de departamentos, por exemplo, né? Vocês não têm uma loja própria Não, a gente... ainda, hein, Duda? Não sei se é um sonho, mas na Champs-Élysées, estava lá nos Jogos de Paris 2024, cobrindo, e foi exatamente a época que a Havaianas abriu a loja lá na Champs-Élysées, mas foi um barato, assim, deu muito orgulho, né, de ver. Que bacana. A gente fica, né, muito feliz de ver o produto brasileiro, né? A gente teve uma... Vocês vão chegar nisso aí, se vocês quiserem, né? Se for um desejo, não sei se é. Não, com certeza é. A gente teve uma pop-up de 6 meses na Galeria Lafayette, em Paris. Pra gente foi, assim, um grande marco, porque acho que é difícil, às vezes, você ver uma marca brasileira realmente com isso, mas, assim, você tá numa Champs-Élysées, eu vou chegar lá ainda, com certeza. Mas, falando sobre a parte... A sua pergunta anterior... As lojas físicas, as lojas, né? aqui do Brasil, aqui no verdade. Brasil, e, obviamente, lá vocês têm, então, essa operação com lá, os outros países, né? Com isso, lojas a gente já... teve pop-ups e tem lojas em B2B. Aqui no Brasil, nosso maior canal é e-commerce. Segundo, é a parte de B2B também. E a parte de lojas, a gente só tem 2 aqui no Brasil hoje. Uma é na Oscar Freire, que a que outra... a outra é no Catarina, ali no Outlet Catarina, ali na Castelo. Mas o que eu acho muito bacana das lojas é que são muito complementares para a gente no online. É um ótimo ponto de aquisição de clientes, porque eu acho que a gente também investe em fazer uma loja que ela não é uma loja, vamos dizer assim, varejo muito tradicional. É uma loja muito focada em experiência, em conceito. É uma loja extremamente instagramável. Então, é uma loja que você realmente fica... Às vezes, você não é usuário do produto, por inúmeros motivos, mas você fica com vontade de entrar na loja. Sim. Então, a gente tem utilizado isso como um grande espaço de criação de conteúdo, de troca com clientes. Isso tem sido muito rico para a gente. E da parte de B2B, hoje a gente tem mais de 3 mil pontos de venda entre os nossos principais aí clientes. Mais uma vez, clientes de moda, né? Grandes magazines aqui no Brasil, mas também clientes de farma, supermercado também é um use case que a gente também tem dentro de B2B. Então, isso que eu acho muito legal do nosso conceito, que a gente acaba sendo uma intersecção de vários mercados de beleza, até algumas lojas que são focadas em beleza, sempre tem uma parte de higiene ali e a gente consegue estar inserido. Então, a gente é uma intersecção de vários mercados e eu acho que a gente acaba aprendendo muito com qual é o objetivo estratégico de cada um desses clientes. Não, 3 mil, mais de 3 mil pontos é super relevante, né? Depois você fala um pouquinho dessa operação. Completa aí, Reila. E dessas lojas que são as parceiras, tem bastante loja de esporte, lojas de... Qual que é a sua maior parceira? Dá para falar pra gente? Olha, eu não... É que a gente, assim, talvez dessa parte de moda, na parte de esportes, uma grande collab que a gente fez foi com a Live. A gente fez uma calcinha sem costura para eles. Eles são, né, foram e continuam sendo um grande cliente para a gente. Mas foi muito legal, assim, como ter investido em ter desenhado em conjunto um produto sem costura foi essencial para essa parte de esportes, assim. Eu acho que tem muita gente que tem a queixa de estar praticando esporte e não querer que, às vezes, o absorvente ou a calcinha marque na roupa, que é um momento que você que está extremamente confortável. Acho que tem muita gente que tem a queixa de realmente estar fazendo esporte e às vezes ter problema de vazamento, ter problema do absorvente sair do lugar e aquilo ali não é confortável. Então, o que eu acho muito interessante, seja de parceiros clientes de revenda mesmo, da linha existente, ou seja parcerias com marcas que a gente desenha um produto totalmente exclusivo para aquela parceria, eu acho que a gente sempre tem uma forma de aprender, porque a nossa expertise é tecnologia de forro, tecnologia têxtil. E eu vejo muito esses parceiros com um outro olhar de realmente, assim, às vezes é conforto, às vezes a estampa. A gente fez muita parceria com a Farm. A Farm faz estampas incríveis, super voltadas para brasilidades, e que é algo que a gente tem muito orgulho de ser uma marca brasileira, que produz no Brasil. Mas como a gente utiliza as parcerias justamente assim, para usar a melhor expertise do outro, unir isso com a gente tem muito essa visão não de competição, e sim de união, e usar isso a favor do cliente, trazer sempre o melhor para o consumidor, para o cliente.
E então, se eu falar de esporte, com certeza o nosso maior cliente em esporte foi a Live, e eu acho que foi uma parceria que espero que perdure muito, mas foi muito importante para a gente, até para acessar, acho que um público muito consciente em relação, a relação à saúde, então foi muito legal. Qual cor é mais consumida? Boa. Preto. As minhas são pretas. E eu acho que está muito ligado também ao produto, né? Eu acho que o produto, por ter essa questão de sangue, eu acho que as pessoas, assim, evitam muito branco ou cores, às vezes... Claro que tem cores claras, porque também tem que estar ali com a paleta do look, mas preto, cores mais sólidas, sempre são cores que saem melhor pra gente. Eu acho que é uma coisa meio psicológica mesmo. Mas é muito legal, né? Quando você pensa o que resolve uma questão de realmente, né? A gente está ali segura, né? Fazendo qualquer coisa, a prática esportiva, o dia a dia profissional, o lazer, agora você falou da praia. É interessante que, por exemplo, aí eu queria que você falasse de concorrência, mas vou fazer um adendo aqui. Eu não conheço outra marca que faz o que vocês fazem, né? No esporte, a gente tem hoje a Fabiola Molina, que é uma grande nadadora, né? Referência no Brasil. Ela tem a Fabiola Molina Store. E há pouco tempo, assim, acho que mais de um ano ou 2, elas desenvolveram, que junto com a doutora Tati Parmigiano, que é uma ginecologista do esporte também referência, uma linha de absorventes, né? Então, assim, isso é super legal, porque primeiro que resolve uma questão para meninas e crianças e adolescentes cuja evasão do esporte é muito significativa em função da primeira menstruação ou depois de um primeiro momento, né, ter aquele incômodo, e elas saem do esporte mesmo. São campanhas até globais de outras marcas para incentivar as meninas, né, a permanecerem no esporte. Então, já é fascinante por conta disso. E segundo, para todas nós, né, ativas, né, praia, na atividade física ou atividades de lazer, né, aquáticas, praia, etc. Mas não conheço outra coisa. Então, eu queria que você falasse dessa questão de concorrência, né, que é muito legal, e de observar também o apreço que as próprias clientes vão tendo quando vocês vão pensando em inovações, né? Essa questão da parte urinária, né, de incontinência, resolve muito, porque todas nós podemos passar por isso, né? Super, então, assim, claro. Além disso, vocês estão pensando, né? Esse foi um ponto fantástico, eu não sabia dos produtos desses para incontinência, então também é muito legal. É bom que a gente sempre vai conhecendo coisa nova. É isso, né? Então, assim, como é que é essa concorrência aqui, olhando até também para cases fora, né? Que vocês estudaram. Legal. Até vocês falando, eu lembrei que você estava falando do maiô, mas a gente também, um outro cliente muito grande de esporte que a gente teve foi Ripcur, que era focado em esporte na água, né? Então, também foi um grande parceiro que a gente teve. Então, é sempre bom, assim, realmente ir se unindo com pessoas que têm esse olhar. Mas falando um pouquinho de concorrência, hoje a gente tem players que também utilizam tecnologia absorvente para calcinha, para maiô, para biquíni, né, conjunto de linha praia. Mas hoje eu talvez não veja um concorrente que ele é totalmente focado em calcinha absorvente. Sim, como vocês, né, e os seus afins nesse sentido. Porque a gente vê às vezes players que são muito fortes em coletor, por exemplo, menstrual, ou muito fortes em absorvente, mas eles querem colher um pouquinho de todas as categorias, porque, mais uma vez, o mercado é feito de preferências e tem mercado para todo mundo. Então, eu vejo que, às vezes, eles são focados em ter pelo menos um SKU de cada categoria, então eles vão ter ali uma calcinha provavelmente super básica, preta, e que funciona, mas que talvez eu acho que não tem muitos players que têm esse olhar de, assim, eu vou desenhar toda uma linha com diferentes modelagens para diferentes fluxos, com diferentes estampas, cores. Então, talvez eu sinto que lá fora a gente já vê, mas aqui no Brasil eu não vejo um concorrente que talvez é tão focado em crescimento de portfólio focado nessa categoria. Claro, a gente também tem outras categorias, talvez é isso que a gente faz o contrário. A gente tem o absorvente reutilizável, a gente tem coletor, mas a gente tem um portfólio realmente um pouco mais reduzido nesse sentido. Mas eu acho que é sempre uma forma, assim, a gente até tem, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma colaboração de produto com a Sempre Livre. E esse é um ótimo case de como a gente vê que até para quem olharia pra gente e falar, gente, você tá fazendo collab com o seu
concorrente, às vezes não faz sentido, e para mim faz todo sentido, como a gente realmente, assim, não enxerga o mercado, até para quem atua em calcinha ou em maiô de linha praia, como uma concorrência, e sim como uma oportunidade de se unir, às vezes para fazer algo em conjunto que é mais bonito, ou que tem mais eficiência de funcionalidade, ou tem mais eficiência de custo. O céu é o limite. Mas eu sempre sinto que a gente tem que estar aberta para o mercado e aberta para os concorrentes, no sentido de como que a gente pode aprender junto, e isso pode agregar valor, né, para as duas marcas, de alguma forma. Então, eu acho que eu sempre vi concorrência muito nesse sentido. Eu trabalho sempre muito com vinhos. E a gente sempre pensa em campanhas, storytellings que atraia o olhar da imprensa, o olhar do comunicador, e faz toda aquela questão Sim, de de PR. de divulgação. E a gente sempre associa marcas, coisas super distintas. Uhum. Você já pensou em associar a calcinha com algum produto como vinho, por exemplo? Olha, eu nunca pensei, Olha, mas tá aí eu uma acho que brilhante seria ideia, hein? Vamos uma lá. ótima ideia, porque até visualmente, né? Eu acho que numa campanha Ficaria casaria mais- eu já vi tudo essa ali. imagem. Então. Mas assim, eu acho que o céu é o limite. Eu acho que, né, como a gente vê também. Né, eu acho que vinho é um mercado que, gente, cresce exponencialmente. E eu acho que é importante a gente estar conectado com. Que eu acho que vinho é, assim, quase que um hobby, né? Um prazer, é uma experiência. Então, como é importante a gente, como marca, estar presente nesses bons momentos, né? Na vida da consumidora de alguma forma. Então, nunca pensei, mas talvez depois de hoje eu vou sair com uma pulga atrás da orelha. Porque eu gostaria de, no mês da mulher, por exemplo, que sempre tem muitas campanhas, Sim. ganhar uma calcinha e Já vamos ganhar- fazer Tomar uma um belo conexão vinho. aqui. e ganhar um vinho junto. Uma reunião de mulheres Eu com tô achando que- calcinha eu tô e um achando- belo vinho. Eu já Adorei fiz Vamos já sair com esse evento aqui para estruturar. Aliás, eu já tô aqui mentalizando a próxima campanha de outubro, que tá pertinho, né? Já tá na hora. Verdade, tá pertinho. Que eu acho que vai dar pano pra manga na comunicação, né? Tem um Eu storytelling já fiz bem... a imagem do que você Porque falou. você relaxa tomando um vinho e relaxa Sim. por estar usando um produto seguro, Sim. né? Não, e que eu acho muito interessante, eu Muito acho que o bom. nosso produto é um produto que depende muito de uma troca, de uma boa conversa, de um bom papo entre amigas. E eu sinto muito vinho disso, reunião Sim. de amigas, de pessoas que você gosta, e falar de coisas que você se sente à vontade de falar, ou que você quer trocar. Então, eu vejo a gente se inserindo nesse mundo no sentido de, assim, de como a gente pode pertencer a esses lugares de fala dentro de rodas de conversa descontraídas e usar isso a nosso favor. Então, eu acho que um evento também seria interessante. Eu concordo. Eu já vou falar com você depois. Saindo daqui, já vou. Vamos, fiquem Mas de olho. é isso, né? É muito troca, né? Eu acho que a gente também aqui traz esse conhecimento, mas sempre provocando esse coletivo. A gente está num momento hoje do coletivo, né? Sim, De pensar concordo. nas pessoas de uma outra maneira, de fazer as coisas de uma outra forma, né? Sim. Empreender é sempre também dar um passo adiante, tomar riscos, né? Claro. Mas também pensar o quanto isso pode de fato impactar, e vocês já fazem. E por falar em vozes, em troca, queria saber um pouco de como é essa comunidade, como é que vocês se utilizam dessas vozes, né, da consumidora, da amante, né, vou falar a Sim. fã, vou falar como fã, Sim. né, eu não me sinto uma consumidora, eu me sinto uma fã da marca mesmo, Que bom, obrigada. realmente, assim, muitos coraçõezinhos, é uma alegria poder usar um produto como esse. De que maneira vocês usam essas, né, personas, vocês têm parceiras, aí fora a questão mais comercial dos pontos de venda, as mulheres que endossam as campanhas e como elas são pensadas também sob o ponto de vista de marketing. Sim, eu acho que a nossa comunidade é número 1 use case de insights para conteúdo e desenvolvimento de produto. Tanto que até, né, com muita coisa evoluindo, inteligência artificial, muitas vezes tem essa provocação da gente trocar o atendimento, às vezes, para utilizar, né, tecnologias. E como a gente ainda é resistente nesse sentido, porque a gente vê que essas trocas humanas que a gente tem, tanto via atendimento como via redes sociais, com a nossa comunidade, como elas enriquecem portfólio, enriquecem conteúdo, comunicação. Então, eu acho que eu vejo eles como os grandes
embaixadores e precursores de todos os grandes movimentos estratégicos que a gente vê na empresa hoje. Então, a gente usa muito, como eu falei, focus group para aprender, até comentei isso, mas é uma coisa que a gente usa muito. A gente abre muita enquete através de rede social. A gente, depois da venda, pede insights de produto para ver, principalmente novas modelagens, para ter, né, feedbacks de melhoria. Então, a gente incentiva isso, a gente abre esse diálogo e a gente escuta. Isso é algo que eu acho que a nossa comunidade vê de uma forma muito forte, porque às vezes, né, fica ali o cliente falando, mas ele não se sente escutado. Mas a gente realmente faz questão de falar, assim. O sutiã que eu até falei foi uma ideia de cliente. Foi uma cliente que falou, Pentes, vocês têm tecnologia para absorção? Eu vou, né, eu estou passando pelo período da maternidade, não tem um produto que vocês poderiam utilizar a tecnologia voltado para o sutiã? E a gente falou, gente, é isso, vamos! Então, é muito interessante. Eu acho que isso ajuda muito com o pré-planejamento, mas ajuda muito com o pós também, da gente realmente mandar até os produtos para essas pessoas antes de lançar e falar o que tá tudo de bom, o que tá tudo de ruim nisso daqui. Então, eu acho que ter realmente essa troca. Eu acho que a marca que não está se comunicando e querendo saber o que o cliente está procurando, seja lado de conteúdo, seja lado de produto, ela está perdendo dinheiro, ela está perdendo engajamento. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente fez desde lá de trás, e mesmo com todas as tecnologias surgindo, eu não vejo a gente querendo perder essa proximidade tão forte que eu acho que a gente tem com a comunidade hoje. Mas vocês têm influenciadoras fixas ou vocês vão utilizando conforme a gente as tem algumas campanhas? poucas Como é que funciona? fixas, mas a gente tem algumas em campanhas. Até falando de influenciadoras, eu diria até que a gente é uma marca que talvez não faz tanto uso de influenciadoras. A gente gosta muito dessa conexão até mais orgânica, mas claro, não que a gente deixe de fazer, acho que não tem como. A gente vê através delas também que a gente às vezes chega num público que a gente realmente, assim, não tem acesso hoje. Por exemplo, vai. Por exemplo, assim, a gente uma vez teve uma publi com... eu acho que era a Chantal. E aí, como que... quando ela postou na rede dela, veio, assim, perguntas desde das mais positivas, como às vezes assim, nossa, não, eu não vou usar isso, esse produto às vezes é nojento, ele não é higiênico. Então, desde as coisas boas até as negativas, e como que a gente tem que trabalhar às vezes até as reações negativas ao nosso favor, como é que a gente constrói essas narrativas, às vezes, ou para chamar a atenção, ou para desmistificar aquilo. Mas é importante a gente ter acesso a esses tipos de interações, porque eu acho que faz a gente ser uma marca mais completa no overall, porque a gente realmente, assim, é uma marca muito nova, é uma categoria que o mercado tem muito preconceito, as pessoas não sabem como o produto funciona, então se a gente não usa até às vezes reações negativas para ao nosso favor, eu acho que a gente tá querendo se cegar num sentido que a gente tem que usar como uma forma positiva. Então, eu lembro que o dela foi algo que, assim, a gente teve muita interação, e eu lembro que me marcou justamente por isso, assim, porque a gente, acho que saiu um pouco da bolha, sabe, de onde a gente estava. E foi muito interessante ver a reação das pessoas. Um aspecto que eu tô achando muito sensacional da marca é o quanto ela fomenta esse olhar para a feminilidade, né? Ela Sim. instiga, porque a gente tem aí frentes que tiram, né? Sim. Não, para que menstruar? Não é necessário. Sim. Ou, não quero ter filho, ficar sendo Sim. um peito eu ambulante, acho que muitas vezes uma mamadeira ambulante. Foi criada uma associação negativa com Sim, coisas com que deveriam ser extremamente naturais tão e mais linda. leves. E tem uma coisa, eu sou mãe de 3 adultos hoje, e eles, quando eram bebês, né? A amamentação é uma coisa incrível, porque eu tive que voltar para o mercado de trabalho, eles ainda amamentavam, e não tem essa história, vou tirar o leite de manhã, o leite desce a hora que a criança está com fome. Sim. Você está, às vezes, a quilômetros longe da criança. O corpo fala. O corpo fala, daí você liga... a Arice acordou, tá na hora de dar mamadeira. Porque incrível. O corpo responde, é uma coisa ancestral, é natural, é humano. E eu acho muito lindo eu acho que é muito plausível vocês usarem
esse storytelling de valorizando o que é ancestral, valorizando o natural, valorizando a Concordo. feminilidade. Eu acho que tem aí um apelo incrível para o que as mulheres hoje em dia, essa nova geração está buscando isso, né? Concordo. Eu- Não, eu acho que tudo, o tom de voz que você usa na comunicação, até assim, antes da gente, todas as multinacionais usavam líquido azul para retratar sangue no absorvente sendo jogado, o lilás. Gente, é vermelho, o líquido é vermelho. Então, assim, é engraçado, assim, como eu acho que a gente também quis ter essa posição de vanguarda de, pera lá, assim, não é porque foi feito assim até aqui que a gente quer continuar esses padrões, é justamente o contrário. E eu acho que isso chamou muita atenção para a marca na época, porque eu acho que a gente realmente quis ser uma marca que utilizava uma comunicação e uma representação real, corpos reais, e que é algo que se você também pensa pro mundo da lingerie, vai para um viés de um padrão estético que não é a realidade. Então, eu acho que tudo isso ajudou a gente a sair do comum. E eu acho que também esse sair do comum é o que também instiga a curiosidade, falar sobre o assunto. E eu acho que o que fez a gente conseguir crescer e chegar até aqui hoje foi querendo fazer diferente do resto de alguma forma. E sempre tendo esse olhar, eu concordo. É legal porque quando você fala sair do comum, valorizando o que é praticamente natural, né? Sim. Eu acho que essa foi a grande sacada. Vocês aterraram, né? Trouxeram uma realidade que é de todas nós, né? Sim. Do mundo inteiro, que é inerente à nossa natureza feminina, Sim. mas saíram do comum até louco a gente mostrando. falar É isso, muito né? interessante, Sim. porque ela tocou nesse ponto em você que assim liga com negócios, né? Os Sim. negócios são feitos para resolverem questões, né? É evidente que você tem todo o plano, né, o business em si, faturamento, expansão, Sim. muda, né, pensa a partir daquilo que deu errado, né, e no Claro. finalzinho você pode falar aí também dicas, né, para empreendedores a partir dessa experiência, mas ao mesmo tempo, olha que genial, né, porque Com assim, certeza. ainda hoje se fala, né, e muito, hoje a gente está vendo mais a questão da menstruação, da menopausa, a gente pode gostar ou não, pode se sentir confortável ou não, né? Para umas eu adoro, para mim é um momento lindo, acho assim esplêndido, agradeço, mas entendo que há muitas mulheres que sentem incômodo, sentem dor, etc e tal, assim como a menopausa. Mas a gente tem que justamente valorizar que é inerente. Agora, como lidar com isso, como melhorar o desconforto, como, né, encaminhar essas questões, eu acho que é isso que é legal. Né? Quando se fala de uma incontinência urinária, de você pensar produtos para o sutiã da amamentação, eu não sabia também, né? Porque muitas vezes pode ser um desconforto. Então, você está dando caminhos para que as mulheres tenham, meninas, né, e mulheres tenham uma melhor jornada dentro das questões que são inerentes a elas, né? Com certeza. E eu acho que hoje o consumidor, eles veem claramente as marcas que são reais. Assim, desde o que acontece por trás para o que é colocado para fora, eu acho que o consumidor tem muito essa percepção. E eu vejo, assim, grandes marcas tendo que se reposicionar em inúmeros aspectos justamente porque eles viram que, assim, a gente talvez precisa ser mais real, a gente precisa tratar algumas coisas não porque é uma meta interna fazer um projeto sobre sustentabilidade. É porque realmente, assim, é algo que faz parte do estilo de vida das pessoas hoje em dia. E a gente tem que não só se enquadrar, mas a gente tem que ir além, né? A gente tem que, eu acho que trazer a solução antes, às vezes, até de vir a demanda sobre isso. E se a gente vai para um tema mais intenso, mais profundo, que daí vai dar pano para manga da outro podcast, uma marca é uma escolha política. A gente começa a nossa escolha política no consumo, né? E uma marca que está olhando para a economia, uma marca que está olhando para sustentabilidade, é uma marca que está olhando para a produção, para o produtor, para a terra. É uma escolha. Eu acho que a escolha o nosso voto é diário. Sim. E escolher o que usa, escolher na compra, é muito sábio, né? É verdade, essa é uma frase muito poderosa. Porque a gente tem que, muitas vezes, a gente até de forma inocente, genuína, porque o dia a dia é muito louco, a gente não olha, mas o nosso voto é diário na escolha do que a gente come, do que a gente consome, do que a gente usa. Então é muito interessante as marcas, ainda mais sendo brasileira, ter esse olhar, né, para as questões naturais, para as questões. Eu estou bem impressionada.
Eu confesso que não usei ainda, mas já vou comprar Pronto, amanhã. já vai sair daqui. Eu vou te dar de presente. Você tem que sair daqui hoje inspirada nesse Espera sentido. aí, Mas que a assim, gente vai tirar uma da cartola aqui. eu realmente acho que assim, é quase que um caminho sem volta, porque eu acho que o nível de conforto, a gente fez estudo clínico, né, da nossa tecnologia, e um dos claims que vieram foi das pessoas, elas não sentem que elas estão menstruadas enquanto elas estão utilizando o produto. Para uma marca que o foco é a menstruação, acho que não tem nada mais poderoso do que isso, de você realmente ter a sensação que é um dia como qualquer outro, assim. Então, eu sou suspeita, assim, mas eu realmente acho que na hora que você provar, você vai se sentir muito bem. Eu acho que isso é muito importante. Olha, a gente está chegando ao fim, o que é uma pena, né? Porque uma hora passa assim. Nossa, passa voando. Então vai ficar para uma segunda opção aí de novo você voltar, mas queria pedir para você passar dicas para quem quer empreender, assim, pontos principais que você acha, os highlights aí, considerando a tua jornada e já as suas palavrinhas finais desse episódio. Claro, não, eu acho que, né, eu acho muito importante, assim, também ter essa oportunidade de quase que dar de volta para o mercado tudo que eu aprendi na minha jornada até aqui. Eu diria que para quem está pensando em empreender, conhecer o seu mercado, aprender com o mercado, aprender com a sua possível comunidade é uma ótima ferramenta através de pesquisas, de planejamento, de você antecipar demandas que podem surgir na sua jornada e você vai estar muito mais preparado para isso de alguma forma. Pode ser uma ótima fonte de inspiração, de dados. Então, isso eu acho que é muito importante. Mas eu acho muito importante também você ter na cabeça o senso, talvez, de não sei como falar isso, de não perfeccionismo. Eu acho que você tem que aprender com as ferramentas que você tem que aplicar isso de alguma forma, não sair, né, fazendo de qualquer jeito, é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que é muito importante, principalmente as mulheres, eu acho que a gente tem esse senso de esperar tudo tá perfeito até a gente dar o primeiro passo de empreender, lançar minha primeira empresa. E eu acho que isso tá errado. Eu acho que você vai ter pontos altos, pontos baixos na sua jornada e você vai aprender com aquilo e aquilo vai te fazer mais completo de alguma forma. E eu acho que o que é o perfeito, o que é estar totalmente preparado? Eu acho que talvez esse lugar não existe. Até hoje, eu na minha jornada tem algumas questões que eu me sinto totalmente, às vezes, não preparada para aquilo. Então, como é importante uma hora você quase que deixar isso um pouco, esse instinto um pouco de lado e ter essa coragem de só ir. Então, se eu pudesse dar uma dica nesse sentido, eu acho que seria isso. E se eu pudesse dar um plus a mais aí de bônus, eu acho que quando você consegue associar o que você vai empreender, seja um produto, um serviço, o que for, se você fizer conectado com alguma coisa que você ama, que faz parte do seu dia a dia, ou às vezes é uma dor. Para mim era uma dor, então era uma dor que eu queria solucionar até para mim mesma. Eu acho que isso é uma ótima fonte de motivação diária. E eu acho que é importante ter isso no dia a dia para você, para sua equipe. Então, se eu pudesse falar palavrinhas assim rapidamente, acho que seria nesse sentido. Maravilhosa, muito bom. Heila Crícia, nossa diretora do Comitê de Jovens Empreendedores, CJE da Fiesp, suas palavrinhas finais também. Quero agradecer a oportunidade dessa troca, parabéns. Obrigada. Acho que é isso mesmo, criatividade e coragem são pontos do empreendedor que são pontos chaves. E parabéns e obrigada. Eu que agradeço, estava super feliz de estar aqui hoje. É muito bom, a gente fica também, é muito encorajador, né, um encontro como esse, poder levar isso para o Brasil e mundo afora, né, nessa plataforma, eu acho que realmente é um privilégio, né, a gente agradece aí a toda a nossa equipe, né, dessa plataforma Indie Hub da Fiesp, dessa curadoria do CJE, que é a frente de empreendedorismo da Fiesp, que faz um trabalho excepcional, né, todo esse conteúdo, a curadoria, eventos, né, todo o trabalho do CJE de forma aberta, né, ao público, gratuito, e essa plataforma da Fiesp que contém outros tantos episódios. Te convido, né, a você, Duda, e a você que nos acompanha a conhecer indiehub.fiesp.com.br. Temos muitos empreendedores e empreendedoras dos mais variados segmentos com esses episódios, sentando aqui onde você está, o Indie Hub Cash. E a gente hoje, eu aqui, a Heila, substituindo nossos colegas, né, o Fabrício Della Maggiore, nosso diretor adjunto, mas titular aqui no Indie Hub Cash, a quem a gente agradece também, e ao Roger Apolinário, que é o nosso diretor titular
do CJE da Fiesp. Muito bom, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Tá aberto ainda o microfone. Não, querida, Tá me agradecer a olhando você pela condução. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. É sempre Muito uma obrigada. alegria, né? Eu acho que a gente fica muito contente, como você falou, e é tocante, né? Fazer o que a gente gosta, o que a gente sabe e está sempre aprendendo, né? E poder, de fato, compartilhar. Acho que o maior tesouro é isso, né? A gente vai ficando um pouquinho mais sábio, né? Com o passar do tempo e quer passar isso, né? Quer devolver, quer devolver de alguma forma. Quer levar isso adiante. Você é um pouquinho mais jovem que a gente, mas com toda essa energia, mas com todo aprendendo esse sempre gás. juntas. Acho que o crescimento é coletivo. A Duda Camargo, então, cofundadora da Pentis. A Emily, que você falou, sobrenome dela. Sócia, e eu. Então, também mandar um beijo para ela, agradecer, né? Com Super certeza. importante. Toda a sua equipe, quantas pessoas da Pentis? Hoje vocês têm? Hoje a gente acho que está em 47, acho que mais ou menos isso. Então, toda a equipe aí, um grande abraço, né? Porque são esse time que faz acontecer. Com certeza. Né? Então, um recado aí nosso Sem também. elas não seria nada. São todas, a maioria mulheres? A maioria são mulheres. Eu falo até elas, porque é a grande maioria tem, mesmo. Mas tem um não homem ali perdido. mulheres, mas é a grande maioria mesmo. E acho que é importante, né? A gente conseguir dar essa oportunidade também. E a gente aprende muito todas juntas. Eu acho que isso é muito importante para mim. Sensacional. Com certeza. Então, sinta-se, né, essa equipe aí representada com a Duda aqui. E volte sempre, viu? Quem sabe aí para um outro bate-papo no nosso Indie Hubcast. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até breve. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a você.